Oi, gente! Voltei depois das festas de fim de ano. Espero que todo mundo tenha se cuidado, tá? A gente viu alguns vídeos aí a respeito de coronavírus, vacinação, né? E agora a gente vai fazer uma revisãozinha aí dos conteúdos que a gente viu em 2020. Separei para vocês por bimestre e hoje a gente vai falar do que a gente viu lá no primeiro bimestre. Bom, nós começamos falando sobre máquinas simples, né? Vimos que são objetos que são criados pelo homem para auxiliar nas tarefas do cotidiano. Exemplos de máquinas simples que a gente utiliza até hoje, né, no nosso cotidiano: tesoura, grampeador, gangorra, carrinho de mão, alicate, chave de fenda, enfim, existem inúmeras. As máquinas simples, nós vimos que elas podem ser divididas em 3 tipos: alavanca, roldana ou polia e plano inclinado. As alavancas, elas vão ser divididas em 3: interfixa, interresistente e interpotente. Isso vai variar, tá, de acordo com a força que está sendo exercida ali no meio daquele objeto. Então, se eu tenho aqui no meio o meu ponto fixo, vai ser uma alavanca interfixa. Se eu tenho no meio a minha força resistente, vai ser uma alavanca interresistente. E se eu tenho no meio a minha força de ação, vai ser uma alavanca interpotente. As roldanas ou polias, nós vimos que elas também vão se diferenciar em 2 tipos. Nós temos as roldanas fixas. Roldana fixa, ela não vai diminuir o peso do objeto, mas ela vai facilitar a movimentação desse objeto, tá? Eu dei para vocês na época como exemplo as roldanas que tem nos equipamentos da academia, né? Que elas vão facilitar a movimentação daquele peso, mas elas não vão diminuir o peso. E nós temos as roldanas móveis, tá? Roldana móvel, essa sim, ela vai diminuir o peso do objeto que a gente está querendo levantar. Por quê? Porque ela vai dividir esse peso. Então, quanto mais roldanas eu tiver, mais dividido esse peso vai ser. Então, mais leve o meu objeto vai ficar. Beleza? E vimos também o plano inclinado, tá? Que é qualquer superfície plana, rígida e inclinada em relação à horizontal, e vai funcionar como um amplificador de força, né? Vai tornar o esforço menor. Então, ele é bastante utilizado por pessoas que têm dificuldade de locomoção, né? Que são as rampas de acesso. Também é bastante utilizado nas estradas, né? Nós temos vários exemplos. É utilizado em caminhões para fazer mudança. E aqui a gente também tem o exemplo do parafuso, que tem esse espiral aqui, ó, que são vários planos inclinados pequenininhos que facilitam a entrada desse parafuso na superfície que a gente quer. Ok. Vimos também sobre temperatura e calor, que são coisas diferentes, né? A temperatura, ela é uma grandeza escalar, ela vai medir o grau de agitação das moléculas. Então, assim, quanto mais agitado as moléculas de um corpo elas estão, mais quente aquele corpo tá, ou seja, mais alto aquela temperatura tá. Quanto menos agitado tiver, mais frio aquele corpo vai estar. Então, ó, quanto mais agitadas as moléculas, maior a temperatura, mais quente. Menos agitação de moléculas, menor a temperatura, mais frio. E aí nós vimos que o calor é a energia térmica em trânsito, ou seja, é a energia térmica passando de um corpo para o outro. Essa energia ela passa de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura entre esses corpos, tá? E isso aqui, pessoal, é muito importante vocês lembrarem, tá? Ela sempre vai passar do corpo que está mais agitado, ou seja, do que está mais quente, para o que está menos agitado, que está mais frio. Então, sempre vai acontecer nesse sentido, tá? E aí, essas partículas elas vão passar até que os 2 corpos alcancem ali o equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é quando os 2 corpos eles alcançam a mesma temperatura, ou seja, a mesma agitação de moléculas, tá? Agitação de partículas. Lembrando que moléculas, elas são formadas por átomos, né? Átomo a gente sabe que é a unidade, né, básica de toda a matéria. Tudo é formado por átomo, inclusive nós. Bom, sobre a propagação de calor entre os corpos, elas podem ocorrer de 3 formas: por condução, por convecção e por irradiação. Então vamos lá. Por condução. A condução, o calor é passado de um corpo para o outro através da proximidade. Então tem que ter o contato entre os corpos. Aqui no exemplo da frigideira, tá tendo contato aqui, ó,
do fogo com a panela. As partículas aqui dessa parte da panela, elas vão se agitar, né, porque elas estão recebendo o calor ali do fogo. E conforme elas vão se agitando, elas vão passando essa agitação para as moléculas seguintes, né, para as partículas seguintes. E aí, conforme esse calor vai passando, toda a panela vai chegando ali na mesma temperatura, alcançando o equilíbrio térmico. Então, o calor vai passando de uma partícula para outra através da proximidade, uma encostando na outra, tá? Quando a gente fala sobre convecção, vai ocorrer exclusivamente com os fluidos, tá? Vai ter que existir um fluido, algo que faça passar, esse calor passar de um corpo para o outro, tá bom? Esse fluido pode ser um líquido, pode ser um gás, um vapor, tá? Nunca vai ocorrer com sólidos. No exemplo aqui dessa panela, a gente tem o fogo, né? A energia passando do fogo para a panela por condução, né? Porque tá tendo a proximidade aqui. A energia, o calor, ele tá passando da panela para a água também por condução, porque tá encostando, mas esse calor vai passar para o restante da água através da convecção, tá? E como que acontece a convecção? Esquenta aqui a parte de baixo da água, essa água ela se torna menos densa, ou seja, mais leve. Aí a água quente sobe, que ela é menos densa. A água fria, que é mais densa e mais pesada, desce. E esse processo aqui ele ocorre até que toda essa água ela esteja com a mesma temperatura, tá? E a gente vai ter também por irradiação. A irradiação é um processo, né, de propagação de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Ela vai passar de um corpo para o outro sem precisar de um meio, né, que faça esse calor passar de um corpo para o outro. Por exemplo, quando a gente está numa fogueira, a gente consegue receber o calor daquela fogueira sem que precise ter um meio ali entre a gente, né? Esse calor ele é passado através de ondas eletromagnéticas. Se a gente encostar na fogueira para tentar receber esse calor por condução, a gente vai se queimar. Irradiação também é como chega o calor do sol na Terra, né? Através da radiação solar que a gente consegue aí fazer a fotossíntese, receber vitamina D e todos os benefícios que o sol nos proporciona. Bem, com base nessa capacidade de transferir calor, um corpo ele pode ser classificado em bom, né, bom condutor ou mau condutor. Quando ele é mau condutor, ele é isolante. Então, o condutor é o corpo que permite que o calor passe através dele, né, e o isolante é o corpo que não transfere o calor. E aí, eu dei para vocês o exemplo da sopa, né? A gente fazer a sopa com diferentes colheres. Então aqui, se a gente resolve fazer uma sopa com uma colher de metal, beleza, estou fazendo minha sopa, estou mexendo ali, meu celular vibrou, vou lá responder minha mensagem no WhatsApp. Quando eu volto, se eu resolvo pegar aquela colher, eu vou queimar a minha mão. Por quê? Porque o metal, ele é um bom condutor de calor. Então, ele vai passar o calor da panela, né? Esse calor ele vai passar da panela pela colher e vai chegar na minha mão. Se eu opto por fazer a minha sopa com uma colher de madeira, eu já não vou ter esse problema. Eu posso deixar a minha colher lá, né? Que quando eu for pegar nela novamente, eu não vou me queimar. Porque a madeira ela é um mau condutor de calor, tá? Ela é um isolante, um excelente isolante térmico. Então, aqui nós temos dois ótimos exemplos de condutor, né, um bom condutor de calor, e aqui um ótimo exemplo de isolante térmico. Alguns plásticos, eles também vão servir como isolante, tá? Mas não são todos. Alguns plásticos, quando estão em contato com o calor, eles derretem, então é bom tomar cuidado com isso. Bom, vamos lá. Máquinas térmicas. A gente viu que existem vários tipos de máquinas térmicas, tá? E elas têm como característica comum que elas recebem o calor de uma fonte quente, né? Aqui a gente tem a fonte quente, vai receber esse calor. Aqui, antes da fonte quente, a gente vai ter um combustível. Então, beleza, recebi o calor da minha fonte quente, fiz a minha máquina funcionar, realizei um trabalho. Então, ela vai funcionar por ciclo, tá vendo? Ela sempre vai receber o calor de uma fonte quente, vai realizar um trabalho e vai liberar um calor aqui para a fonte fria. Por isso que o rendimento dela nunca vai ser de 100%,
porque ela sempre vai ceder uma parte da sua energia, uma parte do calor produzido para a fonte fria. Essa fonte fria pode ser a água, pode ser o ambiente, isso vai depender da máquina térmica que a gente está utilizando. Então, máquinas térmicas nunca vão ter um rendimento 100% e elas sempre vão ter uma fonte quente e uma fonte fria. Fonte quente é por onde ela vai receber o calor e fonte fria é por onde ela vai ceder um pouco desse calor para o ambiente. Bom, as máquinas térmicas, elas são muito importantes porque elas marcaram ali o começo da Revolução Industrial, tá? Até meados do século XVIII, o trabalho era principalmente artesanal, né? Utilizando ali as nossas máquinas simples. E aí, nesse período, um movimento de grande alcance ele começou a ocorrer lá na Inglaterra, que foi a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial ela se alongou por vários anos e teve várias etapas, são 4 etapas que a gente também falou nas nossas aulas. Inclusive, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, porque aqui eu tô dando só uma pincelada, tá? Se vocês tiverem dúvida, é só voltar nas aulas que estão gravadas aí no Classroom ou lá no YouTube da escola, tá bom? E aí, o desenvolvimento das máquinas a vapor foi o que marcou o início dessa revolução, tá? Uma característica marcante desse período foi a transição das produções artesanais para a utilização das máquinas na fabricação de diversos produtos. Também surgiram os veículos, as locomotivas, os barcos, né? Tudo aquilo que era movido a vapor. Com isso, né, começou-se a produzir muito mais coisas, né? E também a locomoção das pessoas foi completamente transformada. Aqui a gente tem alguns exemplos de máquinas térmicas, né? Máquinas térmicas que a gente utiliza nos dias atuais, no nosso cotidiano. Bom, vimos também que existem as máquinas térmicas invertidas, e aí exemplos de máquinas térmicas invertidas, a geladeira e o ar-condicionado, elas vão trabalhar para inverter o sentido do fluxo do calor, porque lembra lá que passa do mais quente para o mais frio? Então elas vão ter uma fonte fria, né? Então o calor do ambiente, no caso do ar-condicionado é o calor do ambiente, no caso da geladeira é o calor que está aqui dentro da geladeira, né? Ele vai ser recebido aqui pela fonte fria. E aí, como não é um processo espontâneo, vai precisar de um trabalho externo, geralmente energia elétrica, tá? Que se utiliza aqui, para poder fazer esse calor recebido passar por uma engrenagem e ser cedido para o ambiente. E aí, o que vai acontecer? Aqui o ambiente ou dentro da geladeira vai ficar frio, porque esse calor vai ser retirado, ok? Bom, nós vimos, né, que as máquinas térmicas são muito importantes, mas para elas funcionarem, elas precisam do combustível. E o que é o combustível, pessoal? É qualquer substância que quando reage com oxigênio, ou seja, quando ela queima, ela produz energia, tá? Então aqui eu coloquei alguns exemplos de combustível, né? A madeira é um combustível muito utilizado, combustível que a gente utiliza nos carros, tá? Inclusive nós, seres humanos, precisamos de combustível também, que é a nossa alimentação, tá? A gente precisa da alimentação, que também vai reagir com oxigênio, né, lá na respiração celular, e vai produzir energia para a gente viver. Então, combustível é essa substância que vai produzir energia. Bom, os combustíveis eles podem ser classificados em 2 categorias. A gente tem os fósseis, que não são renováveis, né, que são aqueles foram produzidos há milhares de anos, né, por conta dos animais, fósseis de animais e plantas, né, que viveram há milhares de anos. E temos os renováveis, que são os amigos da natureza. Bom, exemplos de combustíveis fósseis não renováveis, a gente tem o petróleo, super conhecido, super útil, né? Praticamente tudo que a gente utiliza hoje em dia é plástico, que é derivado do petróleo, e temos o carvão mineral. Do petróleo, a gente também tem o gás natural, que ele vai ser um combustível menos prejudicial para o meio ambiente quando comparado ao petróleo, mas continua sendo prejudicial. Então, essas são fontes de energias convencionais, né, que são utilizadas há muitos anos pela sociedade. E essas fontes de energias convencionais, elas têm causado grandes impactos negativos ao meio ambiente, tá?
esse modelo energético baseado no uso de combustíveis fósseis e o seu processo de queima para a obtenção de energia, eles acabam lançando na atmosfera gases poluentes que vão agravar ali o efeito estufa, vão aumentar o aquecimento global e vão alterar as condições climáticas de várias regiões, tá? Esse modelo também são problemáticos porque os recursos, como eu falei, eles não são renováveis, então se acabar, acabou, não tem como produzir mais. E o esgotamento desses recursos já faz parte de vários debates a respeito dessa necessidade de se ampliar, de abrir a mente, né, e começar a utilizar outras fontes alternativas de energia para poder minimizar esse impacto ao meio ambiente. E aí os combustíveis renováveis, eles estão aí para nos mostrar que existem sim outras opções. O primeiro deles, a gente tem o etanol. Ele é fabricado através da fermentação controlada. Essa fermentação é feita através de fungos e bactérias, tá? Que vão produzir energia através da destilação dos resíduos vegetais. Aqui no Brasil, o mais utilizado é a cana-de-açúcar, tá? Que produz o álcool. Quando a gente vai abastecer o carro, que tem a opção de álcool e gasolina, o álcool é o etanol, tá, gente? Biodiesel, que vai ser obtido através de óleos vegetais mais metanol. E o biogás, que vai ser obtido a partir da mistura de CO2 e metano. Metano é um gás que ele é naturalmente produzido em ambientes com grande quantidade de lixo, então é bastante comum de se achar, né? Ou ele pode ser obtido através do excremento de vaca, cavalo, né? Através de um aparelho chamado biodigestor. E aí vai acontecer ali uma ação de bactérias que não precisam de oxigênio e esse metano vai ser transformado em biogás, né? Em energia. Coloquei aqui também uns exemplos mais comuns de fontes de energias renováveis, né? A gente tem a energia eólica, que é a energia produzida através da força dos ventos, né? Nós temos aqui no Brasil alguns lugares que possuem esse tipo de mecanismo, tá? Nós temos energia solar, que é a energia gerada a partir da incidência, né, dos raios solares, e nós temos a energia dos oceanos, que ela é produzida a partir da força, né, das águas. Bom, e aí ao longo da história aconteceram muitos avanços, né, tecnológicos. A gente começou a ficar cada vez mais bitolado com a tecnologia e começou-se a preocupar com o lucro, né? E aí, para gerar bastante lucro para as empresas e tudo mais, e satisfazer o consumo em massa, houve um grande aumento na poluição e na utilização dos recursos naturais. Então, em nome do lucro e do consumo exagerado, a gente abriu mão e começou a usar aí, descontroladamente os nossos recursos naturais. E aí a consequência da mudança de tantos hábitos contribuiu para o aumento de problemas ambientais relacionados à produção e descarte de lixo, né, de resíduos, como o desmatamento e o acúmulo desordenado de lixo, né, porque tudo é feito muito rapidamente, é descartado rapidamente, mas a gente não tem aonde descartar. E esse lixo acaba ficando aí espalhado no nosso planeta. E aí quem acaba pagando o preço pela nossa irresponsabilidade são os animaizinhos que não tem nada a ver com isso. Por isso que é preciso a gente repensar alguns hábitos urgentemente. Quando a gente for pensar em jogar alguma coisa fora, por exemplo, utilizar plástico descartável, copo descartável, talher descartável, é uma coisa que é feita de um material que dura muito, mas que a gente utiliza por poucos minutos, por poucos momentos, entendeu? Então, assim, não vale a pena. E não existe fora. A gente mora no mesmo planeta, né? Se a gente joga areia na rua, uma hora esse lixo vai voltar pra gente de alguma forma, tá? O planeta, ele tá no seu limite. A gente precisa lembrar que os nossos recursos naturais, eles são finitos, ou seja, eles podem acabar a qualquer momento. Então a gente tem que usar com responsabilidade, tá? E se a gente não cuidar do meio ambiente, a gente vai acabar sofrendo as consequências dessa irresponsabilidade. E não adianta as pessoas pensarem assim, eu tenho dinheiro,
eu não vou sofrer essas consequências. Elas podem conseguir adiar, né, amenizar, mas em algum momento essa consequência vai chegar para ele também, porque afinal de contas, todos nós vivemos no mesmo planeta, tá? Então, se cada um fizer a sua parte, a gente pode, aos poucos, quem sabe reverter essa situação ou pelo menos amenizar essa situação. E aí, pensando nisso, a sustentabilidade, ela vem para tentar amenizar isso aí, tá? Porque ela é a capacidade de continuar desenvolvendo a sociedade de forma a atender às nossas necessidades, tá? A necessidade da geração atual e garantir as necessidades das gerações futuras. É empatia, né? A gente se colocar no lugar do próximo. É a gente pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, né? Na gente também, que vai colher os frutos de tudo isso aí que está sendo plantado agora. E aí a sustentabilidade, ela tem o tripé, tá? Que é o ambientalmente correto, economicamente viável e socialmente justo. Quando a gente fala de ambientalmente correto, a gente está falando da base da sustentabilidade, tá? É o capital natural, ou seja, é de onde vai ser extraído a matéria-prima para a nossa sobrevivência, ou seja, os nossos recursos naturais. E todas as atividades, elas devem ser feitas de forma a reduzir ou impedir qualquer impacto ambiental. Então, são ações tomadas no dia a dia, pequenas ações que fazem toda a diferença, como a prática de reciclagem, reflorestamento, utilização de energia renovável, reutilização da água, que é um bem preciosíssimo, tá? Planejamento urbano, entre outras coisas. Quando a gente fala de economicamente viável, a gente vai além da relação financeira, tá? A gente está falando em movimentar a economia de uma maneira saudável, tá? Garantir ali o fluxo econômico, gerando emprego e garantindo a sustentabilidade. E quando a gente fala em socialmente justo, a gente está falando em melhoria em todos os campos, a fim de oferecer uma vida mais justa, né? Uma vida mais igual para a população. Então, gente, a sustentabilidade, para ela funcionar, é essencial que esses três pilares eles estejam alinhados e equilibrados. Então, quanto mais pessoas buscarem esse estilo de vida, mais rápido a gente vai conseguir reverter essa situação, tá? São questões importantes para a manutenção e preservação da biodiversidade, para poder diminuir os impactos ambientais e os gastos dos nossos recursos naturais, das nossas matérias-primas, tá? Dessa forma, a sustentabilidade, ela se trata de uma prática que deve ser vista como necessária por todas as gerações. Então, a nossa geração, assim, eu acredito que é a geração, vocês principalmente, é a geração que vai virar essa chavinha para a gente conseguir viver aí com maior harmonia com a natureza. Bom, gente, muito obrigada, tá? Fiz aí um resumão do nosso primeiro bimestre. Fiz também um joguinho para vocês lá no Quizzes, então, por favor, respondam lá pra gente ver como é que tá o conhecimento de vocês. E a gente se vê na próxima aula com o assunto que a gente viu no segundo bimestre. Um abraço, até mais.